eu utilizo a telemedicina no modelo de consultório híbrido. Então, eu tenho um consultório presencial e utilizo a telemedicina como uma ferramenta diferencial nesse meu consultório, que agiliza e melhora muito a minha agenda. Eu consigo dar mais possibilidades de horários aos meus pacientes, por exemplo. Eu utilizo a telemedicina para otimizar a minha agenda. Então, eu abro mais espaço na agenda para novas consultas ou consultas que necessitam do exame presencial e deixo aquelas consultas, sei que não vai precisar novamente do exame físico do paciente, que é mais consulta para analisar resultado de exames, consultas de formação de receita, de acompanhamento de pacientes com doenças crônicas. Eu ofereço aos pacientes a telemedicina, uma ferramenta que muitos pacientes, vocês vão ver durante essa live, gostam, eles se sentem bem utilizando essa ferramenta e é um grande diferencial que eu tenho no meu dia a dia. Então, esse é o modelo ali no vídeo no Instagram, eu estiver acompanhando no Instagram, tem ali um linkzinho, uma tomada ali do meu consultório presencial e, como eu falei, eu utilizo a telemedicina no meu dia a dia, né? Estou lá no consultório, estou fazendo uma consulta e eu identifico que o retorno desse paciente pode ser feito por telemedicina. Eu ofereço essa opção ao paciente. E vou dizer para vocês, ela é muito bem-vinda, muito bem aceita pelos pacientes, porque é economia de tempo, é comodidade, não precisar estacionar o carro, de não ter que se deslocar por longas distâncias. Eu tenho muitos pacientes do Rio Grande do Sul, do Paraná, né? Eu moro em Santa Catarina, numa região que é divisa de fronteira entre Rio Grande do Sul e Paraná. Então, isso faz com que os pacientes tenham essa comodidade. E nesse modelo de consultório híbrido, a gente, né, já conseguia até ajudar empresas a implementarem esse modelo também para fazer atendimentos, né, cooperativas médicas, empresas de telemedicina, que têm ali ainda a questão do consultório presencial, mas estão otimizando seus atendimentos usando esse modelo de consultório híbrido. E como é que é o meu dia a dia, né? A minha agenda típica da semana. Depois que eu comecei a utilizar a telemedicina, a minha agenda pôde mudar bastante, né? Antes da telemedicina, era de segunda a sexta, presencial, às vezes eu tinha que viajar para outra cidade para fazer meus atendimentos, e não tinha muita flexibilidade, não tinha liberdade geográfica. Hoje a minha agenda é diferente. Eu consegui, ao longo do tempo, ir organizando e melhorando a minha agenda com o uso da telemedicina. Então, hoje, eu tenho um compromisso mesmo, presencial, porque eu ainda quero manter meus atendimentos presenciais, eu presto serviço para uma cooperativa médica aqui da minha região, que é excelente, né? Tem um serviço maravilhoso de atenção primária à saúde, que é uma especialidade, medicina de família, medicina preventiva. Então, lá nós temos um serviço muito bom e é presencial. Eu gosto. Lá eu consegui implementar com eles também a questão do retorno por telemedicina. Então, terça de manhã e de tarde, e quarta de manhã, e quinta de manhã e quinta à tarde, eu estou nesse local, eu atendo presencial, faço minha rotina com eles lá, né? Também tem palestras que eu faço presencial também. Então, nesses dias da semana, eu faço presencial. A quarta-feira à tarde, eu tenho ela livre, eu deixei livre para fazer o que eu quiser. E segunda e sexta são 2 dias que eu tenho flexíveis, porque eu posso agendar minhas consultas presenciais em consultório, que eu tenho consultório presencial, como eu falei, ou eu posso também utilizar segundas e sextas para fazer meus atendimentos por telemedicina. Então, acaba que eu deixei dessa maneira, porque assim eu consigo ter tipo, um final de semana prolongado quando eu quero. Isso graças à telemedicina que me dá essa liberdade geográfica. Então, por exemplo, sexta, sábado, domingo e segunda, se eu quiser fazer atendimento online, viajar, fazer alguma coisa, me deslocar, eu tenho essa liberdade geográfica. Isso é muito útil para mim. Isso daí foi uma coisa fundamental. Então, eu posso aproveitar, por exemplo, para fazer viagens aqui na minha região, um local, por exemplo, quero ir até Florianópolis, dá tempo de chegar lá, fazer alguns atendimentos se eu quiser, e assim por diante. É uma coisa que, se eu quiser fazer, eu tenho essa possibilidade graças à telemedicina. E eu não fico mais amarrado de ter a semana toda fechada ali com atendimento presencial, 100% presencial. Então, a telemedicina me trouxe essa possibilidade de liberdade geográfica. Então, é uma agenda bem interessante, onde, né, a minha agenda típica, né, do dia a dia, da semana, é terça, quarta e quinta, né, sendo que quarta e metade é só um atendimento presencial. E na segunda e na sexta, eu faço a agenda do jeito que eu quero. Ou atendo no meu consultório
presencial, ou faço medicina, ou faço ambos, faço alternância. Muitas vezes eu estou lá no consultório e encaixo consultas de telemedicina em consultas presenciais. E também a telemedicina traz uma possibilidade muito interessante, que é de você fazer atendimentos em horários não convencionais, vamos dizer assim, fora do horário comercial. Porque muitas pessoas, elas têm ali a rotina de trabalho delas, elas vão ter dificuldade de se deslocar até um consultório presencial, no horário comercial, de segunda a sexta, e a telemedicina traz essa possibilidade de você ofertar horários alternativos. Eu gosto, eu particularmente, eu, Asdrubal, né? Eu gosto de atender sábado, por exemplo. Um dia que eu gosto de atender. Sábado de manhã eu acho um dia maravilhoso para atender. Eu já fazia isso quando era só no presencial, eu gostava de ir para o consultório no sábado pela manhã, e hoje eu faço isso online. Então eu posso deixar os horários do sábado para fazer atendimento. É um grande diferencial, porque muitas pessoas não têm como fazer uma ida ao consultório no sábado, por exemplo. Outra coisa, cada um é um, né? Eu gosto de trabalhar em horários diferentes do comercial, porque no dia a dia eu prefiro ter um horário mais livre durante a semana para ir lá fazer minha aula de bateria, para fazer uma atividade física e fazer contraturno para atender a telemedicina, por exemplo. Então, eu acho interessante. Eu gosto, por exemplo, de feriado, de fazer uma agenda, deixar aberto para alguns pacientes que precisam. Então, não é que eu estou sacrificando o meu feriado. Pelo contrário, eu estou em qualquer lugar, eu posso fazer esse atendimento. Então, para mim, a telemedicina dá essa liberdade geográfica. E sobre a questão dos atendimentos por telemedicina, muita gente pergunta: mas será que é bom? Vocês gostam, né? Enfim, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Eu separei aqui do último mês, que foi o mês de junho, exatamente, né? A gente está em 1º de julho. Como é que foi os agendamentos e consultas que eu tive, né, com o médico, vamos dizer, profissional liberal, né, nesse último mês, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é da minha agenda eletrônica, né? Eu tenho um serviço de agendamento no site que vocês devem conhecer e muita gente usa. E as pessoas podem fazer o agendamento direto por lá ou ligar no meu consultório, fazer o agendamento. E muita gente agenda até, manda mensagem para mim, aquelas mensagens: eu estou com dúvida no exame, pode dar uma olhadinha? E eu sou daqueles que lutam contra essa consulta informal, né? Eu trago sempre para a formalização da consulta. Eu não tenho olhadinha, eu tenho consulta médica. Então, olhadinha no exame, isso não deve acontecer. Isso aí é consultinha de corredor, não é bom nem para o paciente, nem para o médico. Então, mandou o exame lá, você pode me dar uma olhadinha no meu exame? Eu preciso saber da história, por que você está com esse exame aqui, por que te pediram, né? O resultado do exame, ele tem que ser avaliado junto com a história clínica. Então, eu trago para essa formalização. Tá? Então, aqui, nesse último mês, em junho, olha como foi a minha agenda. 71% das consultas, entre primeiras consultas e retornos, foram de teleconsultas, tá? E 29% que foram de consultas presenciais. Então, veja que hoje a minha agenda, ela é predominantemente de consultas online, de teleconsulta, entre primeiras consultas, consultas de retorno, e pacientes, já que eu sou médico desses pacientes há muito tempo, são pacientes que têm algumas doenças crônicas que eu acompanho, pacientes com diabetes, hipertensão, pacientes que fazem exames de rotina comigo, a gente já tem uma agenda já programada com os pacientes, precisam fazer exames a cada 6 meses, anual. Então, eu tenho esses pacientes, vamos dizer assim, uma carteira de clientes que eu posso ir acompanhando eles. E isso acaba se refletindo também na consulta por tipo de paciente, como vocês podem ver, inclusive a minha especialidade é o mais normal, médico de família, e os pacientes mais vezes, né? A gente tem muito mais aqui no acompanhamento, pegando sempre novos pacientes. No início, são novos pacientes que a gente vai fazer para a nossa agenda, e depois a gente vai acompanhando esses pacientes ao longo do tempo. Então, isso é uma característica da medicina de família. Então, nas consultas por tipo de paciente no mês de junho, foram 21% de pacientes novos e 79% das consultas foram de pacientes regulares, aqueles que já são pacientes há muito tempo, que eu acompanho. Então, é bem característico mesmo de uma agenda de um médico especialista em medicina de família. E eu utilizo essa ferramenta, a medicina, para manter esse acompanhamento ao longo do tempo dos pacientes.
monitoramento, por exemplo, é interessante. Se eu introduzo uma medicação, ou se eu tenho um paciente, por exemplo, que descompensou da diabetes, eu posso utilizar dessa ferramenta para acompanhar ele mais de perto. Eu utilizo o monitoramento também, essa ferramenta, para fazer o acompanhamento de pacientes que eu trato para deixar o hábito de fumar, ou pacientes que estão no processo de mudança de hábitos de vida para melhorar a questão da sua saúde, de perder peso e assim por diante. Então, veja que é bem interessante nesse sentido que eu utilizo da telemedicina para manter esse acompanhamento dos meus pacientes.